Salve abençoado, salve abençoada, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a este canal. Hoje nós vamos conversar sobre o monarca Gedídias, também conhecido como Rei Salomão, que exibiu sua régia magnificência como governante de Israel. Salomão sucedeu ao seu pai, o rei Davi, por volta de 1970 a 1931 a.C. Revestiu-se do trono como o terceiro soberano da monarquia israelita unificada. Seus registros se encontram nas passagens bíblicas de 1 Reis 1:11, 2 Crônicas 28:29 e 2 Crônicas 1:9 da Bíblia Sagrada. A partir do quarto ano do governo, o monarca empreendeu a unificação do primeiro templo, ou a edificação do primeiro templo em Jerusalém, utilizando sua vasta riqueza e seus bens acumulados. Esses recursos foram devotados ao Senhor, o Deus de Israel. O rei Salomão destacou-se pela sua elevada sabedoria, imensa fortuna e formidável influência, ultrapassando todos os monarcas que o precederam. Entretanto, sob a influência das suas consorciadas estrangeiras, Salomão desviou-se da senda do Senhor, realizando atos desaprovados por Deus. Devido às suas transgressões, o reino de Israel fragmentou-se durante o reinado de seu filho, Roboão. O termo Salomão é derivado do hebraico Shalomon, em evocativo de paz. Nas línguas inglesas e espanhola, a tradução do nome é Solomon. Salomão nasceu em Jerusalém, conforme descrito em 1 Crônicas 14:4. Ele foi o segundo filho do rei Davi e de Betseba, a consorte viúva de Urias, um heteu. O primogênito resultou de uma união ilícita durante a vida de Urias, e faleceu antes do surgimento de Salomão, em um evento que se configurou como uma punição pela morte de Urias, que foi ocasionada por ordem de Davi. Betseba deu à luz a 3 irmãos de Salomão, Natã, Simeia e Sobabe, conforme está em 1 Crônicas, versículo 3 e 5. Além destes, o monarca possuía 6 meio-irmãos mais notórios, fruto de diferentes uniões matrimoniais, como indicado em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Quando o rei Davi atingiu a velhice, não conseguia se aquecer. Assim, foi feita uma busca por toda a terra de Israel por uma jovem de beleza notável, e encontraram Absag, uma sunamita, que foi trazida ao rei. Esta jovem de grande beleza cuidava do rei e o servia, embora não tivesse relações íntimas com ele. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Enquanto o rei Davi se encontrava nesse estado, uma série de acontecimentos se desencadeou, visando a busca pelo poder. Aparente herdeiro de Davi, Adonias, tentou se autoproclamar rei, mas sua tentativa foi frustrada por intervenção de Betseba e do profeta Natã. Eles persuadiram o rei Davi a ungir Salomão como rei, de acordo com uma promessa anterior, apesar de Salomão ser mais jovem que seus irmãos. O rei Salomão, seguindo as instruções de Davi, iniciou seu reinado implementando uma abrangente reestruturação administrativa. Isso incluiu a destituição de figuras de destaque do governo de seu pai, como o comandante Joabe, entre outros. Ele fortaleceu sua posição ao nomear aliados para ocuparem postos em todas as esferas da administração, incluindo posições religiosas, civis e militares. Você encontra essa confirmação em 1 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 19. Salomão também fortaleceu sua força militar, com destaque para o desenvolvimento da cavalaria e da frota de carruagens. Além disso, ele estabeleceu diversas colônias que desempenhavam funções duplas, como centros comerciais e bases militares. As relações comerciais desempenharam um papel crucial em seu governo. Especificamente, ele deu continuidade à relação lucrativa que seu pai havia estabelecido com o rei fenício Irão. Juntos, eles conduziram expedições conjuntas a Tarsis e Ofir, buscando participar do comércio de bens de luxo, importando preciosidades como ouro, prata, sândalo, pérolas, marfim, macacos e pavões.
Como resultado desses empreendimentos, Salomão se tornou o monarca mais opulento, mais rico a governar sobre Israel. Salomão ganhou notoriedade como o monarca mais reverenciado por sua profunda sabedoria. Registra-se em 1 Reis que ele ofertou um sacrifício a Deus e posteriormente Deus lhe apareceu em um sonho, indagando o que desejava como dádiva divina. Com humildade, Salomão solicitou sabedoria. De maneira satisfatória, Deus prontamente atendeu a prece de Salomão, outorgando-lhe uma sabedoria exponencial. Essa concessão ocorreu pois Salomão não pleiteou benefícios egoístas, como longevidade ou a derrota de seus adversários. Você encontra essa confirmação no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos de 3 a 15. Uma narrativa emblemática de sua sagacidade é retratada no julgamento de um caso envolvendo duas mulheres que alegavam ser a mãe do mesmo filho. Com maestria, o rei Salomão dirimiu a disputa ao decretar que a criança fosse dividida ao meio, a fim de ser compartilhada. Diante disso, uma das mulheres prontamente abdicou de sua reivindicação, revelando que preferia renunciar à guarda da criança a vê-la perecer. Em virtude dessa ação compassiva, Salomão determinou que a mulher que demonstrou tal sacrifício fosse reconhecida como a verdadeira mãe, assegurando-lhe a guarda integral da criança. Você encontra isso em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 28. O monarca Salomão tradicionalmente é atribuído como o autor de diversos livros da Bíblia, englobando não apenas a coleção dos provérbios, mas também Eclesiastes e Cantares. No tocante às relações conjugais do rei Salomão, é registrado que ele contraiu matrimônio com um contingente de 700 esposas e contava com 300 concubinas. As consortes principais são descritas como sendo princesas de terras estrangeiras, incluindo a filha do faraó, conforme é mencionado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Essas mulheres provinham das regiões de Moabe, Amon, Edom, Sidom e também dos hititas. O enlace matrimonial com a filha do faraó possivelmente serviu para solidificar uma aliança militar com o Egito, enquanto as outras uniões matrimoniais e relações concubinárias refletiam os desejos pessoais do poderoso rei Salomão. Você pode confirmar isso em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. A única esposa mencionada por nome é Naamã, a amonita, mãe do sucessor do rei Salomão, que foi Roboão. Em desagrado ao Senhor, o rei Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras importassem seus deuses e construiu templos para alguns deles, como Astarote e Milcom. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 e 5. Salomão e a rainha de Sabá. A renomada sabedoria e a opulência do rei Salomão se difundiram amplamente a ponto de atrair a atenção da rainha de Sabá. Impelida por esse renome, a rainha empreendeu uma jornada para encontrar o monarca. Em sua visita, ela apresentou uma suntuosa seleção de dádivas que abarcavam desde ouro até preciosas especiarias e pedras preciosas. Veja o que é dito. Salomão respondeu a todos. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído e que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo de 1 a 13. À medida que os anos avançavam, as esposas do rei Salomão gradualmente exerceram influência sobre ele, levando-o a adotar as divindades que reverenciavam. Ele começou a venerar Astarote, a deusa dos Sidônios, e posteriormente se submeteu a Milcom, a deidade repulsiva dos Amonitas. Para além disso, o rei Salomão construiu altares dedicados à adoração desses deuses por parte de suas consortes e concubinas.
Está lá em 1 Reis 11, versículo de 1 a 8. De acordo com as diretrizes delineadas em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16 e 17, um soberano era expressamente orientado a evitar a multiplicação de cavalos e consortes, assim como a não acumular excessivas quantidades de ouro ou prata. As transgressões do rei Salomão abrangem principalmente essas três que cito agora. Primeiro, o rei Salomão recolhia 13 toneladas, 666 talentos de ouro a cada ano. 1 Reis 10:14. Uma enorme quantidade de dinheiro para uma pequena nação como Israel. Ele reuniu um grande número de cavalos e carros, alguns trazidos até o Egito, ao contrário do que está escrito em Deuteronômio 17. Finalmente, Salomão se casa com mulheres estrangeiras e essas mulheres levaram o rei Salomão a outros deuses. E por esses pecados que o Senhor castigou Salomão, removendo 10 das 12 tribos de Israel. Ou seja, 10 das 12 tribos israelitas foram retiradas. Isso é uma visão bem crística, bem analítica da parte dos cristãos, que por esses pecados Salomão pereceu. Os adversários de Salomão. À medida que o crepúsculo de sua vida se aproximava, Salomão se viu compelido a enfrentar uma série de oponentes. Entre eles estavam Haddad e Edomita, Rezon de Zobá e um de seus próprios oficiais, Jeroboão, oriundo da tribo de Efraim. Está lá em 1 Reis 11, versículos 14 a 40. Salomão, o último monarca a governar sobre Israel em unidade, pereceu de morte natural quando contava com aproximadamente 80 anos. Após o desaparecimento de Salomão, o trono foi herdado por seu filho Roboão. Entretanto, 10 das 12 tribos de Israel optaram por não reconhecê-lo como soberano, levando à divisão da monarquia previamente unificada. A parte setentrional, denominada de Reino do Norte de Israel, passou a ser governada por Jeroboão, enquanto Roboão manteve sua autoridade sobre a consideravelmente menor Reino do Sul de Judá. Esses dois reinos jamais se reunificaram. E essa foi a história do rei Salomão, o do rei mais opulento, mais rico, mais próspero e mais sábio da história de Israel. Se você chegou até aqui, dá aquela força para o canal simplesmente deixando um like neste vídeo.